Bom, então, página 75, vamos falar agora sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é... Bom, primeiro atentem que está no singular. Algumas Bíblias antigamente falavam frutos, porque depois segue caridade, gozo, paz, ou seja, 9, as pessoas falavam em 9 frutos. Mas na verdade está no singular no grego. Ou seja, é um fruto, porque é o caráter de Cristo, e esse fruto, normalmente nós comparamos a uma tangerina. Tá bom? É um fruto de 9 gomos. E aí, então, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Bom, o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, fala sobre as obras da carne, e em oposição, ele fala sobre a obra do Espírito Santo em nós, que gera 9 qualidades que ele chama de o fruto, tá bom? Em Efésios 5:9 também está escrito: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Aqui ele simplifica, né? Tá bom? Em Gálatas ele lista 9 qualidades desse fruto, e aqui ele simplifica que esse fruto ele se manifesta em toda bondade, justiça e verdade. Eu comento abaixo. Toda verdadeira beleza de caráter, toda semelhança com Cristo em nós é a operação do Espírito Santo. Ele é para o cristão o que a seiva é para a árvore, a fonte da vida e do poder positivo. Então, vocês sabem que a seiva é o termo que a ciência usa, aquilo que alimenta o fruto, as folhas, as flores, né, que surgem numa árvore, tudo. Toda árvore ela é alimentada pela seiva, ok? E comento, o fruto aqui não é o serviço cristão, nem a conquista de almas, embora isso necessita ser frisado, mas é o fruto do caráter cristão. É a mudança de vida que a pessoa sofre, né? O apóstolo Paulo, que está escrevendo, vamos considerar, o apóstolo Paulo, ele viveu um momento de terrível ilegalidade, porque ele não podia estar, naquele caso, fazendo a perseguição, como está registrado no livro de Atos. Eles não tinham autorização para fazer aquilo. Ele estava numa uma atitude ilegal juntamente com os sacerdotes, fazendo aquela perseguição. Se eles tivessem alguma questão a julgar, até para tirar a vida de alguém, eles tinham que levar diante do Império Romano. Eles estavam agindo ilegalmente. Então, vamos dizer, e nós sabemos que o homem ele não deve aceitar a ilegalidade em situação nenhuma. Vocês sabem que é uma questão que o ser humano ele continua precisando aprender, é nunca desobedecer à lei. Se existe uma lei que você discorda, você deve recorrer para que essa lei ela não seja, que ela seja alterada. Mas você não pode infringir a lei, ir contra a lei que está escrita. Então vai reunir as pessoas responsáveis e vai buscar uma mudança na lei. Mas não era isso que os sacerdotes e Saulo de Tarso estavam fazendo. Então ele entendia, tá bom, de ter um caráter deturpado, ou seja, que desobedece à lei. Ele entendia desse assunto. Então, por isso também fala aqui, representa a mudança do caráter, representa o caráter cristão. Por isso está no singular. O fruto. O que é o fruto é o caráter cristão. O caráter que Cristo traz para nós. Bom,
O comentário prossegue. O fruto não consiste em algum exercício enérgico, não é a realização laboriosa a fim de produzir alguma excelência. É antes o resultado do normal e natural de uma condição sadia. Se a alma estiver com saúde e o espírito a preencher, não, então haverá fruto. Né? Ou seja, se a alma está sadia, está com saúde espiritual. Então o Espírito Santo vai preencher, porque a mudança no caráter é essencial para o cristão. A mudança no caráter é essencial para o cristão. Vocês sabem que é o que nós, por exemplo, condenamos. Está chegando aí a reforma protestante, né? Estamos em setembro, em outubro. E na reforma protestante, Lutero disse, justificados somente pela fé. Essa frase está errada. O homem tem que ter a mudança no caráter dele. Ele tem que demonstrar a mudança no caráter. Por isso que Tiago diz que nós somos justificados também pelas obras. Porque obra aqui é mudança de caráter. Lembre-se que obras significa ações humanas. Não? Obras pode significar você andar 10 quilômetros carregando uma cruz pesada, acreditando que isso vai trazer perdão para os seus pecados, que vai te trazer justificação. Não, isso não vai te trazer justificação e nem vai te aperfeiçoar e nem vai demonstrar que você está justificado. Mas obras, além de você carregar uma cruz ou dar chicotadas em você mesmo, se auto-punir, né? E nada disso demonstra que você foi justificado. O que demonstra que você foi justificado? Você tem um caráter transformado. Caráter transformado significa que a pessoa pode até errar em algum momento, mas ela luta contra aqueles erros, ela faz de tudo para abandoná-lo, tá bom? E isso significa um caráter transformado. Tá bom? O comentário prossegue. O fruto do Espírito aqui descrito é na realidade o retrato do caráter de Jesus Cristo, ou seja, o caráter que Jesus Cristo traz para nós. Esse é o fruto, tá bom? O Espírito Santo traz para nós o caráter de Cristo. Temos aqui em substância aquilo que o apóstolo São Paulo afirma em Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Tá bom? Ou seja, o caráter de Cristo tinha sido colocado nele. O seu caráter tinha mudado completamente. Bom, estamos agora na página 76. O comentário prossegue. O fruto do Espírito, diferente dos dons espirituais, porque ele surge de dentro para fora, naturalmente, através do crescimento espiritual. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, o fruto do Espírito, ele é uma mudança no interior e o fruto do Espírito, ele representa a mudança de caráter, realmente purificação. E se você tem o seu caráter transformado, se você realmente tem o fruto do Espírito, então você está garantido como salvo. Não? Já os dons espirituais, que é a comparação que eu vou fazer agora, não. Porque tem pessoas que Jesus Cristo disse que no dia do juízo final vão chegar diante dele dizendo que eles tinham dons espirituais e que no nome de Jesus fizeram maravilhas, profetizaram, expulsaram demônios, mas ao mesmo tempo Jesus vai dizer, não vos conheço. Por quê? Bom, uma pessoa que ela aceita Jesus, ela se batiza, recebe os dons espirituais também, começa a pregar, mas às vezes a pessoa ela larga o evangelho ou se envolve com uma seita. Essa pessoa ela tem os dons espirituais. O apóstolo Paulo também disse que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, se a pessoa se afasta, significa o quê? Significa que o demônio vai começar a usar aquele dom que ela tinha recebido de Deus. Agora vai ser usado pelo maligno. Então, os dons espirituais, eles não são uma garantia de salvação. O fruto do Espírito porque ele mudou o seu caráter. Então, ele mudou o seu caráter.
a segunda parte prossegue, né? Estamos na página 76. Os dons espirituais manifestam-se instantaneamente de fora para dentro. O primeiro ajuda a desenvolver o segundo. Os dons espirituais é uma virtude que o Espírito Santo traz para você poder, vamos dizer, servir no Evangelho, pregar o Evangelho. É isso que nós vamos ver. O estudo desses dons espirituais deixa isso claro. Ok? Os dons espirituais, portanto, eles não garantem salvação, mas a mudança de caráter, quem tem o fruto do Espírito, esse tem salvação, esse está salvo. Não? Está salvo. O comentário prossegue. Cremos que o fruto do Espírito caracteriza-se por indicar 9 partes distintas de um mesmo fruto, e não 9 frutos da mesma árvore. Eu falo porque eu já vi alguns fazerem essa comparação, né? É como uma árvore e essa árvore tem 9 frutos. Não, na verdade, a palavra fruto aparece no singular, então é um fruto de 9 partes, como uma tangerina. Essa acho que é a melhor comparação. Ok? Bom, então vamos ver a primeira qualidade de caráter que o Espírito Santo traz para nós. Então, na nossa tradução está caridade. Bom, eu coloquei aqui amor para vocês poderem entender melhor. Eu entendo a tradução, da nossa revista colocar caridade para traduzir o termo ágape, tá bom? Mas, por outro lado, o termo caridade ele não reflete bem o significado da palavra ágape. Bom, o comentário diz: este amor, como qualidade do fruto do Espírito, é divino, ou seja, é o amor divino, porque vocês sabem que existem vários tipos de amores, né? Eu comento, né? É o amor ágape. Não se trata dos outros tipos, eros, estorge e filion, mas do amor que vem de Deus. Bom, porque eu citei aí esses amores? Na língua portuguesa, talvez tenha sido a razão do tradutor utilizar o termo caridade para traduzir a palavra ágape. Talvez tenha sido essa a razão. Mas eu penso que ela seria melhor traduzida por amor divino. Acho que ficaria mais claro para o leitor da Bíblia. Quando encontrar a palavra ágape, traduzir por amor divino. Então, qual o primeiro fruto, a primeira qualidade do fruto? O primeiro gomo, como eu falei, é o amor divino em nós. É o amor divino em nós, que é diferente desses outros 3. Né? Amor eros era o amor do homem pela mulher, é o amor do homem pela mulher. Né? O amor estorge é o amor familiar, do filho pelo pai, do pai pelo filho. E o amor filial é o amor de amigo, né? De onde vem o termo filosofia. Então, esses amores, em alguns momentos, aparecem na Bíblia. Por exemplo, vocês sabem que Jesus, em determinado momento, chegou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Bom, e Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Qual foi o amor que Jesus perguntou a Pedro? No original, nós vemos que Jesus perguntou a Pedro se Pedro o ama com amor divino, com amor ágape. E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filial, com amor de amigo. Aí Jesus repete a segunda vez: Pedro, tu me amas? Como seria boa a tradução, né? Seria, Pedro, tu me amas com amor divino? Ou Pedro, tu tens por mim um amor divino, um amor ágape? E aí Pedro, então, a melhor tradução seria: Pedro responde de novo pela segunda vez: Senhor, eu tenho por ti o amor de amigo, que é o amor filial.
E aí, na terceira vez, Jesus diz, então, Pedro, tu tem por mim amor de amigo? Amor filho? Jesus pergunta para Pedro. Aí Pedro diz, Senhor, triste, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu tenho por ti o amor de amigo. Pedro ali não teve coragem de confessar que ele tinha por Jesus o amor divino, que é o amor perfeito, o amor eterno, porque ele havia negado Jesus. E aí a consciência dele pesou, tá bom? Mas é claro que ele ter cometido aquele erro não significa necessariamente que ele não tinha por Jesus o amor divino. Por isso que Jesus responde para ele, apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso? Significa, Pedro, não importa se você me negou 3 vezes. Não importa isso. Como é que você vai provar se você tem por mim o amor ágape, se você tem por mim um amor divino, um amor perfeito, um amor eterno, ou não? É apacentando as minhas ovelhas. É assim que você mostra que você tem um amor perfeito por Jesus, apacentando as ovelhas dele. Ok? Foi isso que Jesus ensinou a ele. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esse amor divino, ele é a primeira das 9 qualidades do fruto do Espírito. E esse amor nós sabemos que só o cristão tem. As pessoas do mundo, eles terão outros amores, até o amor de amigo, o amor familiar, o amor eros, amor estorge, amor filho, ele pode ter esses amores, mas o amor divino só recebe a pessoa que ela, vamos dizer, aceitou Jesus como Salvador e recebe esse amor divino, né? Ou seja, serve a Deus e o Espírito Santo gera nele esse amor. Esse amor é diferente. O comentário prossegue. Este é exercido pelo coração e pela mente e engloba os nossos sentimentos e as nossas vontades. Só os cristãos têm esse amor. Os ímpios só possuem os amores naturais, né? Porque o apóstolo, é esse amor também que o apóstolo Paulo diz, né, que ele é eterno. Ele é eterno. Eu já vi, às vezes, uma pessoa falar, né, o namorado falar para a namorada, o esposo falar para a esposa, eu te amo e vou te amar eternamente porque o amor é eterno. Não é verdade isso. O amor que o homem tem pela mulher pode ser o amor familiar, o amor estorge, né? E casado deve ter também o amor eros, mas esses amores não são eternos. Quando a Bíblia diz que o amor é eterno, a Bíblia está usando o amor ágape, esse amor espiritual, esse amor divino, perfeito, eterno. Esse amor só os cristãos têm. Esse amor é eterno. Os outros amores, eles vão acabar. Pode ser muito bonito, né? A pessoa falar isso é bonito, mas quando chegar na eternidade, nenhum marido vai olhar para a esposa, ou mesmo para o filho, né, com amor estorge, ou para um amigo com amor filho. Vamos ficar aqui nessa parte da Nova Jerusalém, porque nós éramos amigos aqui na terra, ou você era meu filho aqui na terra, ou você era minha esposa aqui na terra, então vamos ficar pertinho aqui. Isso não vai existir mais. Esse tipo de amor, ele não vai existir mais. E nós usamos isso também para explicar o fato de nós estarmos na eternidade, lembrarmos de tudo que nós passamos nesse mundo, que nós teremos que nos lembrar, alguns dizem que não, mas nós teremos que nos lembrar tudo que Jesus fez por nós, nós teremos que nos lembrar porque Jesus estará reinando sobre nós por toda a eternidade. Então não tem como nós nos esquecermos. É uma interpretação errada que alguns fazem, né, de Isaías, capítulo 61, versículo 17, né? Então, na verdade, Isaías está falando de esquecer aqui na terra, tanto os homens, no versículo 17, quanto Deus se esquece dos pecados dos homens. Então, aquele esquecimento ali, ele é simbólico, né? Hoje, você se esquece de quem você foi no passado, não? Você se esquece de quem você foi antes de você aceitar Jesus como Salvador. Esse é o significado
do amor divino. Esse é o significado do amor ágape. Só esse amor é eterno. Não? Só esse amor é eterno. Então nós usamos isso para explicar por que você vai estar na eternidade. Então você vai lembrar de tudo que você viveu nesse mundo e você poderá se lembrar também de um amigo, um parente que não foi salvo. Mas isso não vai lhe entristecer. Por quê? Porque você não tem mais por ele o amor filho, não tem um amor estorge, tá bom? Ou se foi sua esposa, né, ou seu esposo, você não tem mais o amor eros. Esses amores desapareceram. Só o amor ágape, só o amor divino é eterno. Por isso que eu falei, a sugestão, o bom, seria que as nossas Bíblias traduzisse 1 Coríntios 13, né? Se você quiser abrir aí para nós podermos ver um exemplo, em 1 Coríntios 13, traduzir o termo ágape como amor divino. Então veja, Apocalipse 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor divino, que está ágape, seria como um metal que soa. Peraí, desculpe, eu peguei aqui uma outra versão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, na nossa tradução, então poderia traduzir, e não tivesse amor divino, seria como um metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor divino, nada seria. E aí fala, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse, a nossa tradução diz caridade. Então, amor divino seria a melhor tradução para esse termo caridade. Tá bom? Mas as traduções ou trazem caridade ou trazem amor, simplesmente, né? Eu estou olhando aqui a versão fiel, aqui, Atos 13, versículo 1. A versão fiel, ela traz amor. 1 Coríntios 13, versículo 1. A versão fiel, por exemplo, ela traz amor. Já a versão corrigida, ela traz caridade. A versão revisada também traz amor. Ok? A versão King James. Mas também, pastor, é a mesma tradução lá do texto lá de Gálatas, também ágape. Sim, no original é o termo ágape, né? É por isso que eu estou dizendo. Era para a nossa Bíblia, ela traduz como caridade aqui, mas era para ela traduzir, a melhor tradução, na minha interpretação, seria amor divino. É a mesma palavra ágape. Entendeu? Então, a melhor tradução seria amor divino. A nossa tradução, ela traduz como caridade, e aí eu estou dizendo para vocês, a versão revisada, por exemplo, ela traduz como amor. A atualizada também. E até a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz também como amor. Mas traduzir como amor também, no meu entender, está superficial. Está superficial, porque no português, o marido diz para a mulher que a ama. Esse mesmo marido diz para o filho, eu te amo. Esse mesmo marido tem um amigo especial, ele diz, eu te amo. E ele chega para Deus também, ele diz, eu te amo. Então, no português não tem essa diferenciação do grego. No grego, se ele ia chegar para a mulher, ele certamente diria que a ama com amor eros e que a ama com amor estorge, amor familiar. Não? Para o filho, ele diria que o ama com amor estorge, para um amigo, ele diria que o ama com amor filho, e para Deus, ele diria, né, o amor ágape, porque ele tem por Deus ágape, né, o sentimento ágape, o amor divino.
Não? Mas na nossa língua portuguesa fica difícil você falar, traduzir simplesmente por amor. Então, por isso que eu disse que, no meu entender, a melhor tradução seria amor divino.